Muito bem, vamos dar seguimento ao nosso curso Fundamentos de Gestão de Projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nós nos aproximamos agora da última parte dessas aulas introdutórias e nós vamos falar um pouco, para encerrar, sobre como o conhecimento sobre gestão de projetos evolui. Tá? E vamos fazer isso de uma maneira muito prática e muito pragmática e menos teórica. Eu vou colocar para vocês aqui logo na sequência um dos mais importantes elementos desse processo de conhecimento, que é o guia PMBOK. Né? Então, o PMBOK ele é um livro, um guia, uma publicação, que já vai para a sua 7ª edição, na verdade. Emitido esse guia, ele é publicado, ele é editado e publicado pelo Project Management Institute, né? PMI. Então, o PMI é uma instituição fundada nos Estados Unidos há cerca de 50 anos aproximadamente, cuja finalidade é promover o conhecimento em gerenciamento de projetos, né? É uma instituição sem fins lucrativos, instituição de caráter técnico, né, tem filiados, emite certificações, a gente vai ver um pouco disso. E a sua publicação mais conhecida é o guia PMBOK, né, que é um guia que o PMI foi fundado há cerca de 50 anos, o PMBOK aí tem uns 30 anos, mais ou menos, que começou a ser editado. O PMBOK é, portanto, uma espécie de compêndio, né, daquilo que está sendo aplicado com sucesso pela comunidade de gerenciamento de projetos. Ela vai falar de práticas, vai falar de técnicas, vai falar de temas, né, conceitos. Não é um livro-texto, não é um livro didático, ele é um guia. Né? O conhecimento de gerenciamento de projetos é amplo e o PMBOK se coloca como um guia, ou seja, ele vai resumir e apresentar uma espécie de arrazoado, né, daquilo que a comunidade que pratica o gerenciamento de projetos, também obviamente com base na teoria, considera relevante. Né? Então ele não é um livro prático para você implementar coisas em gerenciamento de projetos, nem é um livro didático com conceitos. Ele é uma grande varredura do conhecimento e ele vai lá listar e comentar, inclusive de forma relativamente breve, quais são as principais técnicas, as principais áreas importantes de foco, os objetivos, o perfil do gerente de projeto, quer dizer, vai fazer uma espécie de um delineamento desse conhecimento. Tá? Qual é a relevância, né, do PMBOK? O PMBOK ele tem uma relevância importante como um guia que padronizou mesmo o conhecimento, criou um jargão, definiu um perfil do que é um gerente de projetos, né, porque ele se transformou numa referência tão relevante que muitas pessoas, milhares de pessoas passaram a usá-lo como a sua referência para a sua própria formação em gerenciamento de projetos e para a implementação de práticas de gerenciamento de projetos nas suas organizações. Então, nessa medida que ele se tornou algo muito popular, isso fez com que houvesse criou-se uma comunidade, não só uma comunidade de prática, mas uma comunidade técnica, que conhece os termos, que discute os assuntos mais ou menos dentro de um mesmo referencial, conceitual, né, e prático. Então, ele, principalmente no passado, hoje, com tanta informação, é claro que esse papel dele está um pouco mais diluído, mas até bem recentemente ele era a principal e continua muito influente, né, como principal referência em gerenciamento de projetos. O PMI ele emite certificações profissionais e a mais importante delas é o Project Management Professional, PMP. Então, o PMP é um certificado que o PMI emite a pessoas físicas que passam por um processo de certificação. E esse certificado quer dizer que é um profissional reconhecido, capacitado em gerenciamento de projetos. Tá?
Então, PMP é a certificação emitida a pessoas que passam por um processo de certificação e que são reconhecidas e acreditadas pelo PMI como gerentes de projeto capazes, né, profissionalmente capazes de conduzir bem projetos das mais variadas áreas. Como é o processo de certificação? É o seguinte, o processo de certificação PMP, ele envolve uma prova de conhecimentos que está baseada no PMBOK. Então, uma prova que vai testar o seu nível de conhecimento sobre gerenciamento de projetos, seguindo aquilo que o PMBOK elenca como o escopo, né, de conhecimento do gerenciamento de projetos. É preciso estudar o PMBOK, é preciso fazer exames simulados para entender os tipos de perguntas que caem. Né? Então, é um exame mesmo, um exame eletrônico, né, com múltipla escolha. Tem questões mais objetivas, situações que você tem que fazer cálculos, e tem questões subjetivas também, de como lidar com certas situações, como lidar com pessoas, tomada de decisões, quer dizer, são as questões também que ele coloca de situações hipotéticas para o gerente de projeto avaliar a situação e tomar uma decisão. Mas não é só a parte teórica, né? Existe também, paralelo a esse exame, que você tem que alcançar, obviamente, um certo perfil mínimo, existe uma avaliação também do seu currículo e da sua experiência prática em gerenciamento de projetos, seja como gerente propriamente dito, seja como um participante ativo de um projeto em que de alguma forma você teve contato com um assistente, ou um administrador, ou mesmo um colaborador técnico, mas que tenha tido contato com o gerente, portanto, com dimensões do gerenciamento de projetos. Você tem que comprovar que você tem alguma experiência, existem alguns critérios para medir essa experiência. Portanto, é uma junção de conhecimento teórico com experiência. E alcançando os dois perfis, se saindo bem na prova e alcançando o perfil mínimo de experiência profissional, você recebe o certificado. E aí esse certificado ele tem uma validade, em princípio, indeterminada. Apenas a cada 4 anos, salvo engano, você precisa fazer uma espécie de um relatório do que é que você fez naqueles 4 anos para o PMI, no sentido de mostrar que você continua ativo na área, trabalhando, se reciclando, fazendo cursos, estudando, enfim, na área de gerenciamento de projetos, e aí a sua certificação é renovada. Certo? Agora, uma pergunta que é muito justa é, se o PMBOK não é um livro prático, né, que ensina a implementar as boas práticas, onde é que nós aprendemos isso? Né? Então, digamos assim, é como se a gente fosse fazer uma analogia. O PMBOK é como se ele fosse um livro que, na área de culinária, por exemplo, ele vai te mostrar o produto final, sei lá, um bolo, por exemplo, uma torta, um prato sofisticado que você quer fazer, né, ele vai mostrar o que você vai entregar no final, quais são as características daquele prato bem feito. Ele vai te dizer um pouco quais são os ingredientes, né, para você chegar nesse resultado, quais são as características necessárias de ingredientes e também do cozinheiro, né, das experiências que o cozinheiro deve ter, mas ele realmente não vai entrar muito no passo a passo da receita, né, de dizer como misturar, que ingredientes misturar. Aí é onde entra o restante do mundo de gerenciamento de projetos, dos cursos, né, de outros livros que vão buscar mostrar aplicações práticas dessas sugestões que o Guia PMBOK dá. E aí não tem jeito, é estudo e experiência prática, né, de estar trabalhando com projetos e aplicar essas coisas e buscar cada um desenvolver a sua própria experiência. E isso varia muito de uma área para outra. Na área de engenharia de software tem as suas próprias formas de interpretar esses princípios que o PMBOK coloca. Na engenharia civil você vai ter outras questões, uma outra comunidade, uma outra cabeça, né, uma forma de pensar e de abordar distinta. E aí você entra nos detalhes de cada área de aplicação específica, vai ter formas de implementar esses princípios. Né? Então, se o PMBOK coloca um princípio de qualidade, né, inclusive te diz o que é qualidade, como você poderia medir essa qualidade no seu projeto,
A maneira como isso é implementado na prática, o que é qualidade no processo de construção de um edifício, o que é qualidade no desenvolvimento de software, claro que isso vai entrar na especificidade da área técnica. Né? O PMBOK te joga os princípios, te dá uma luz para onde você deveria caminhar, qual é o objetivo final, por exemplo, da área de custos ou da área de cronograma, mas a forma específica de implementação disso vai realmente descer no nível de detalhes de cada área, tá certo? Mas ele continua sendo um livro importante e oportunamente nós levaremos um exemplar para circular em sala de aula para vocês pelo menos passarem uma vista rápida de como é a cara desse guia. Já adiantando um pouco como é a cara desse guia, a versão da 5ª edição, que os meus slides se referem, estava, por exemplo, organizada em 10 gerências específicas ou áreas de conhecimento. Cada gerência específica ou área de conhecimento composta por processos. Né? São 47 processos, tá? Distribuídos nas, não 9, mas 10, né? Corrigi aqui, 10 áreas de conhecimento. E ainda tem uma terceira dimensão, que são as fases do ciclo de vida do gerenciamento. Se você lembrar, a gente falou do ciclo de vida do projeto e do ciclo de vida do gerenciamento do projeto. Né? Então, 5 fases: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, em que vocês observam que a maior parte dos 47 processos, né, está justamente aqui, né, no planejamento. Depois controle, depois execução, iniciação e encerramento. Então, 10 áreas de conhecimento, 47 processos e 3 fases do ciclo de vida. Só para a gente relembrar, as fases, né, do ciclo de vida de gerenciamento, né, iniciação, planejamento, controle, execução e encerramento. Tem várias maneiras de a gente enxergar esquematicamente essas fases. Uma é essa daqui, que você tem um ponto de partida de iniciação e depois tem uma espécie de interação cíclica entre planejamento, execução e controle, e eventualmente o projeto vai para a sua fase de encerramento e concluir. Né? Essa é uma forma de ver. São exemplos de processos. Então, dentro daquelas 10 áreas de conhecimento, existem processos. Cada processo dos 47 está também classificado em uma das fases do ciclo de gerenciamento. Então, fossem 3 dimensões, tá certo? É possível classificar em 3 dimensões. Então, por exemplo, um processo de iniciação, um exemplo de processo de iniciação é desenvolver o termo de abertura do projeto. Tá certo? Um exemplo de processo de planejamento, definir o escopo, desenvolver o cronograma e determinar o orçamento. Então, são 3 processos. Aí você já vê de cara aqui, ó, definir escopo é um processo de planejamento? Mas também é um processo da área de escopo, da área de gestão do escopo. Né? Desenvolver o cronograma é um processo de planejamento da área de gestão do prazo. Determinar o orçamento é um processo de planejamento da área de gestão de custos. Certo? Então, aqui você vê os 3 elementos. Né? Os processos, qual é a fase do ciclo de vida a qual ele está associado, e cada processo também está associado a uma área daquelas 10 áreas. Um exemplo de processo de execução, gerenciar as comunicações do projeto. Exemplo de processos de controle, controlar os custos. E exemplo de processo de encerramento, encerrar aquisições. Né? Encerrar aquisições. Então, de novo, cada uma dessas áreas vai ter, cada um desses processos, além de serem classificados na dimensão da fase do ciclo de vida, estarão também classificados como área de conhecimento. Então, na verdade, é uma matriz. O processo ele está numa matriz em que as linhas podem ser as áreas de conhecimento e as colunas podem ser a fase do ciclo de vida. Então, nós poderíamos claramente montar uma matriz e distribuir os 47 processos dentro dessa matriz. Tá certo? O meu objetivo aqui é exemplificar. Né? Nós não iremos, nesse curso, seguir o PMBOK Ipsiliter no seguinte sentido: o curso não é sobre o PMBOK, o curso é sobre fundamentos
de gestão de projetos. Então, nós teremos uma visão abrangente. Em alguns pontos, nós faremos relação com o que o PMBOK preconiza, tá? Mas nós queremos passar uma noção conceitual de gerenciamento de projetos. O PMBOK será lido com um nível de facilidade muito maior com o conteúdo desse curso. Também não é impossível ler o PMBOK sem ter feito esse curso ou feito outro curso introdutório sobre gerenciamento de projetos. Mas o objetivo do curso aqui é formar gerentes de projeto com capacidade crítica, porque o conhecimento está avançando. O PMBOK não é o único repositório de conhecimento sobre gerenciamento de projetos e, portanto, é importante ter uma visão abrangente, crítica, né, e ter no PMBOK uma das principais referências, mas ao mesmo tempo estar aberto a aprender e conhecer outras opções, principalmente conforme evolui esse conhecimento, evoluem essas metodologias. Nesse ponto, a gente pode apresentar quais são essas 10 áreas de conhecimento, de gerências específicas que o PMBOK propõe, né, nessa quinta edição, que eu estou me referindo aqui nos slides. Tá? Bom, algumas dessas áreas nós já tocamos, como por exemplo, né, nós temos aqui o escopo, por exemplo, né? Falamos bastante da área de custo também, né? Falamos bastante da área de tempo, de prazo. Né? 3 áreas que formam lá o triângulo das restrições, certo? Então, a gente vem falando, né? São 47 processos. Esses processos podem ter diferentes visões. A primeira visão que nós tivemos nos slides anteriores foi a visão do ciclo de vida do gerenciamento de processo, naquelas fases de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Né? Uma outra visão é a das áreas do conhecimento, em que nós temos gerências específicas, gerências temáticas, né? Ou seja, em que o gerente vai ter um foco naquele objetivo, naquela temática de gestão. Tempo, escopo e custo, né? Nós já tínhamos falado. Qualidade, que nós tínhamos também citado, né? No momento que falamos do triângulo das restrições. Tá? Essas 4, elas, na minha opinião, né, elas formam assim, o alicerce do gerenciamento de projeto como objetivo gerencial, como meta de gestão, alcançar os prazos de escopo, alcançar, as metas de prazo e custo, os níveis de qualidade esperado, e completar a entrega do projeto, né, em termos de escopo. Mas existem outras gestões que a gente poderia considerar gestões fundamentais, que dão suporte, que dão apoio e que, juntamente com essas 4, completam, né, essa visão mais holística da gestão de projetos. Então, a gente poderia falar da área de riscos, gestão de riscos, da área fundamental de gestão de pessoas, aqui um foco mais direto na equipe do projeto, das partes interessadas, né? Aqui a gente já poderia ampliar essa preocupação com pessoas para cliente, patrocinador, outras partes interessadas fora do projeto, fora da organização que executa o projeto, tá certo? A importante área também de aquisições, que em alguns projetos é importante, projetos que têm muitas compras, né, muitos fornecedores, e também a área fundamental de comunicações, que se relaciona né, basicamente com tudo, a comunicação no sentido formal e informal. Tá? Todas essas áreas, elas são destacadas com esse bloco central de integração para lembrar, né, que, embora a gente didaticamente separe e o gerente de projeto também possa usar essa organização, inclusive para ele próprio ter, digamos assim, um foco de atenção eventualmente, temporalmente, né, periodicamente, um foco de atenção em cada uma dessas áreas. Então, ele e ela podem um dia parar um período, vamos ver aqui como é que está a situação de qualidade do projeto. Deixa eu fazer uma revisão aqui, como é que está a relação com as partes interessadas, deixa eu revisar aqui como é que está a situação das partes interessadas. Né? Isso tudo é possível, ajuda, né? Mas a área de integração que está colocada aqui no centro, e essas setas também, que formam uma espécie aqui de ciclo, né?
elas são colocadas para lembrar que, na verdade, tudo isso está integrado, porque o projeto ele vai ser o resultado, né, de uma gestão adequada de todos esses aspectos, né, de maneira integrada. Tá certo? A integração também está destacada aqui para lembrar que alterações, mudanças em um desses, principalmente dos 4 objetivos, escopo, custo, qualidade e tempo, terá impacto nos outros, nos demais. Tá certo? Decisões de qualidade, por exemplo, podem gerar riscos. Né? Podem afetar partes interessadas. Né? Tá certo? Uma comunicação mal organizada, mal projetada, pode gerar mal entendidos que vai levar as partes interessadas à insatisfação. Uma aquisição com um fornecedor que não é confiável pode criar um atraso numa entrega que vai impactar o prazo. Tá certo? Então, mudanças de escopo, né, poderão ter ampliação de risco ou de custo, enfim. A divisão didática é para lembrar que nós precisamos ter atenção com todas essas áreas. O PMBOK ele vai organizar os processos nessas áreas, de maneira que você vai ter processos, né, específicos de cada uma dessas áreas. Tá? Mas o dia a dia do gerente de projeto muito provavelmente vai ser em torno de um dinamismo em que isso tudo aparece de forma integrada, misturada, e que as decisões vão sendo tomadas conforme você tem mais experiência também, né? Você vai tomando decisões e se movimentando entre essas áreas de maneira muito intuitiva, muito natural, tá certo? Mas de qualquer maneira, essa divisão didática é muito útil, tá bom? Finalmente, eu pego aqui um gráfico de fora do nosso livro para complementar essa visão, procurando agora sim fazer uma integração entre essas duas abordagens, a abordagem de áreas do conhecimento, que estão aqui no eixo vertical, tá? E a abordagem de ciclo de vida, que está aqui no eixo horizontal. Então você vê aqui as 5 fases do ciclo de vida: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. E você vê as 10 áreas do conhecimento, né? E aqui você tem, na intersecção, você tem quantos processos o PMBOK preconiza para cada uma dessas intersecções. Então, por exemplo, a iniciação. A fase de iniciação ela só tem 2 processos. Um processo ligado à área de partes interessadas e um processo ligado à área de integração. Certo? Como eu já tinha comentado, a fase de planejamento é onde você tem o maior número de processos, são 24 processos. O que denota que o PMBOK é um guia que tem uma visão clássica de gerenciamento de projetos, ou seja, em que há muita ênfase em um bom planejamento. Certo? Um planejamento bem feito, como premissa para um projeto que terá sucesso. Tá certo? Mas nós já comentamos antes, tá certo? Que o planejamento ele é aquele que for possível com as informações disponíveis para aquele tipo de projeto. Já comentamos antes que projetos que têm um custo de mudança muito alto, por exemplo, uma obra civil, né, eles deverão ter um planejamento detalhado e com um bom grau de precisão logo no início, quando a execução for iniciada. Né? Projetos que têm um custo de mudança bem mais módico poderão ser mais afeitos a um tipo de planejamento que segue aquele princípio da elaboração progressiva, em que você planeja, eu dei até o exemplo de um projeto para descoberta de um medicamento, você tem uma equipe, você tem um financiamento, você tem um escopo, um objetivo para 2 anos, que seria chegar ao medicamento. Mas não adianta planejar além dos 6 primeiros meses, que seria a primeira fase técnica do projeto, em que você quer confirmar a existência de um certo princípio ativo, para o qual as demais fases do projeto dependem. Né? Então, um projeto de software, por exemplo, ele pode ter planejamentos periódicos. Você pode fatiar o projeto em várias partes, várias telas de um website, por exemplo, né? E
fazer um planejamento para aquela parte que você vai executar e começar a execução mais rápido, né, com um planejamento daquele pedaço, digamos, do projeto que você vai executar primeiro. Principalmente porque na engenharia de software você consegue fazer esse fatiamento, né, de um programa de computador em pedaços que conseguem mais ou menos serem desenvolvidos de forma aproximadamente separadas. Ok? Então, de novo, o planejamento ele pode ser mais detalhado, menos detalhado, ele pode ser feito em várias interações de planejamento que vão ficando mais precisos ou várias interações de planejamento que vão cobrindo o escopo gradativamente. Tá bom? O PMBOK também vai sugerir, e a gente pode confirmar isso, que você não precisa implementar todos esses 24 processos. Depende do seu projeto. Tá? Depende do seu projeto. Pode ter um projeto, por exemplo, que não tem aquisições. É um projeto só de RH. Vários programadores desenvolvendo um website, eles têm todos os equipamentos, todos os softwares necessários, então não vai ter aquisição, não há por que se preocupar. Você vai ter 4 processos a menos no global dos 47, porque você não vai utilizar aquisições. Tá bom? Isso você vai adaptar então a necessidade de cada projeto. De qualquer forma, é justo dizer que o PMBOK ele tem uma ênfase clássica em que o planejamento tem um grande peso, tá certo? No sentido de um bom planejamento é a premissa de um projeto bem sucedido. Ok? Bom, a fase de execução tem 8 processos, a fase de controle é a segunda mais importante, tem 11 processos, e finalmente a fase de encerramento com 2 processos. Bom? Vocês têm aí o link da fonte dessa figura, caso vocês queiram consultar o autor dessa figura, o senhor Márcio Dávila, que eu estou aqui pegando emprestado essa figura muito bem feita e muito ilustrativa. Outra figura que eu coloco aqui, que eu peguei também de um outro site, está aí o link, né? É uma terceira forma da gente ver não por uma sequência de fases sucessivas do ciclo de vida, mas por um agrupamento. Né? Ele faz um agrupamento daqueles processos e tenta definir algumas inter-relações entre os grupos de processos. Né? Então você vê que ele coloca aqui os 2 processos de iniciação, por exemplo, que são desenvolver o termo de abertura do projeto e identificar as partes interessadas. Esses são os 2 processos de iniciação de um projeto. Tá? Então, daqui você migra para o grupo de processos de planejamento, que tem aqueles 24, né? Tá certo? Do planejamento você migra para o processo de execução, tá? E os processos de controle, eles estão aqui interagindo constantemente com a execução e com o planejamento, né? A gente já comentou, conforme a execução é realizada, o controle verifica se o projeto está adequado às metas. E não havendo aderência, havendo necessidade de mudanças, então ele interage com os processos de planejamento para que o plano seja atualizado, modificado ou adaptado. Tá bom? Então é uma visão de grupos de processo com interações entre esses grupos. Tá certo? Em essência, todas essas visões, elas são muito positivas para a formação do gerente de projeto. Então, estudar o PMBOK, ter uma ideia de como é a sua estrutura, como é o fluxo de processo que é proposto lá, é muito interessante para nós termos uma ideia da amplitude desse assunto, né, das múltiplas preocupações, atenções que o gerente de projeto deve ter nessas 10 áreas do conhecimento, nesses 5 grupos de processos, nesses 47 processos. Tá bom? Conforme você ganha experiência, eu já comentei e repito, né? Isso tudo vai acontecer de uma maneira relativamente natural. Você vai escolher quais processos são de fato relevantes para o seu tipo de projeto, para a quantidade de informação que você tem, para o estilo de planejamento, por exemplo, que você tem. Tá certo? Você vai implementar aqueles que são relevantes, né? O PMBOK sugere algumas abordagens para a implementação desses processos e, novamente, você vai ter total liberdade
de aproveitar ou adaptar essas sugestões dessas ferramentas, das técnicas que são sugeridas lá para o seu próprio projeto, para a sua experiência. Mas ter um conhecimento dessa amplitude te deixa preparado para trabalhar com vários tipos de projetos, porque você tem, digamos, a caixa de ferramentas completa, mas você só vai usar as ferramentas da caixa para aquele problema. Se você vai cortar madeira, é uma serra. Se você vai levantar uma parede, né, você precisa de outros materiais e outras ferramentas, né, tá? Então, essa é a ideia de estudar esse conjunto de processos propostos pelo PMBOK, tá bom? Mas na prática você é quem vai definir a forma de trabalho sua, em função também do perfil da sua equipe, do perfil do projeto, do perfil das partes interessadas e assim por diante. Bom, com isso a gente pode estudar um caso que é baseado em fatos reais, que está no nosso livro, no anexo 2, a implantação de um sistema integrado de gestão. Nós iremos discutir esse caso com alguma profundidade na próxima aula síncrona. Portanto, eu peço que vocês estudem com atenção, discutam com colegas e na próxima aula a gente vai pegar um pouco das opiniões de vocês e aprofundar, né, todas as implicações ligadas a essa questão do perfil do gerente de projeto, né, da complexidade de um projeto, dos stakeholders, as partes interessadas. Esse caso lida com vários aspectos que nós vimos nessas primeiras aulas, tá bom? Então ficamos por aqui e até a próxima.